Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. O assunto da edição de hoje são as novas regras do Pix. O sistema de pagamento instantâneo foi lançado pelo Banco Central em 2020 e rapidamente se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Só em 2024 foram movimentados mais de 26 trilhões de reais em transações por meio da ferramenta. Se você está com alguma pendência em seu CPF, CNPJ, é preciso estar atento às novas regras. As medidas visam garantir mais proteção contra fraudes e irregularidades e começam a valer já a partir de julho deste ano. No programa de hoje, vamos tirar as principais dúvidas sobre o tema. Eu recebo o Antônio dos Reis Júnior, professor de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da pós-graduação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito na UERJ. Seja bem-vindo, professor. Olá, Sérgio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com a professora Jéssica, e espero contribuir ao máximo para que a gente possa informar a população sobre as novas regras do Pix e que seja bastante útil para todos. Eu recebo também a Jéssica Faciroli, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e assistente de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, tá? Sérgio, a equipe da Câmara do Rio pela entrevista de hoje. Espero que a gente consiga trazer aqui mais informações sobre o Pix e também que as pessoas entendam a importância dessa ferramenta aí para a gente aí, nos próximos anos. Perfeito. Antes de começarmos, vamos exibir uma reportagem que talvez esclareça um pouco das dúvidas sobre o Pix. Vamos acompanhar. As novas regras do Pix, que começam a valer no segundo semestre de 2025, geraram dúvidas sobre o que vai mudar no dia a dia de quem usa a ferramenta. Henri é gerente de contas e não estava sabendo da novidade. Eu acho importante ter uma divulgação maior para quem está com algum problema se regularizar e andar em dia com as suas obrigações. A partir de julho, a ferramenta vai passar por uma revisão. A decisão foi tomada pelo Banco Central do Brasil, que criou e administra o sistema de transferências instantâneas. A medida divide opiniões. A maioria dos brasileiros, infelizmente, tem restrição no CPF e é complicado. Esse novo governo aí é complicado. Está complicando cada vez mais a vida do trabalhador. É um absurdo, Porque já é muito difícil a gente conseguir fazer uma transação sem ter uma taxa. E aí, quando a gente consegue esse benefício, a pessoa que tem ali um nome restrito, ela não vai conseguir fazer a transação do Pix. Um dos objetivos na mudança é aumentar a segurança do Pix, ao limitar o uso de chaves com nomes diferentes da base de dados da Receita Federal. No caso das empresas, é impedir a transferência de chaves aleatórias e de e-mails para terceiros. Então, acho importante a regularização cadastral das pessoas e tal, justamente para não ter fraude, mas importante também é a proibição do uso do Pix. Hoje em dia você usa muito Pix para tudo, então você vai estar banindo as pessoas de uma forma que elas não consigam mais fazer compras. Durante o Fórum Pix, o Banco Central anunciou outras novidades para 2025, como o parcelamento, que vai funcionar semelhante ao que já acontece hoje, só que com cartão de crédito. Além disso, vai ser possível contestar valores em caso de golpes financeiros e sem necessidade de mediação humana, porque vai ser direto pelo aplicativo. Para 2026, empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, porque elas vão poder usar os valores que ainda vão cair em conta como garantia na tomada de empréstimos com as instituições financeiras. Bom, depois da gente assistir então essa matéria, professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma expectativa com relação às mudanças do Pix, A intenção é que se torne mais seguro e funcional, Perfeito. Se a gente olhar o foco das mudanças mais recentes, a gente percebe que a intenção do Banco Central, mais do que dar agilidade ao sistema de pagamentos, é dar mais segurança. Em termos de funcionalidade, o Pix já funciona muito bem. E é claro que sempre pode ser ajustado,
mas o foco dessas últimas resoluções, de fato, foi em incrementar os aspectos de segurança. Dentro dessas mudanças recentes, nós temos uma que tem um impacto, ao meu ver, muito relevante, que é essa conferência, né, que as instituições financeiras são obrigadas a fazer, do nome da empresa ou da pessoa física com os cadastros que constam oficialmente na Receita Federal, né, do CPF e do CNPJ. Isso impede, já de antemão, algumas fraudes de alguém se passando por outra ou alguém se passando por uma empresa pedindo a portabilidade de dados, ou seja, você se passa por uma empresa, pede um Pix, alguém de boa fé faz o Pix, depois esse fraudador solicita portabilidade de dados, passa o Pix para ele, daí ele saca. Muita gente não conseguia entender como os fraudadores conseguiam fazer isso. Olha, eu passei o Pix para aquela empresa, como eu não consigo recuperar? Porque existia essas técnicas de fraude, de tentar a portabilidade, de tentar uma transferência de Pix, e que muitas vezes havia uma falha ali na segurança. E isso acho que vai ajudar a melhorar. Essa questão das fraudes nós vamos explorar bastante, porque é o que tem acontecido, né, recentemente. Mas antes disso, Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouco dessas mudanças escalonadas, né? Existem mudanças para esse ano e para o ano que vem? Sim, assim, o Pix hoje está dentro de uma agenda do Banco Central como prioridade do governo. Só para contextualizar a questão do Pix no Brasil, a importância dessa ferramenta, é que o Brasil, a gente tem o seguinte gargalo na economia brasileira. Hoje, as micro e pequenas empresas e os MEIs, que são os microempreendedores individuais, eles sofrem com um problema de restrição de crédito e também dificuldade de pagamento. Por quê? Hoje, uma taxa de maquininha de cartão é de 2% a 5% por nível transacional. E, além disso, tem esse custo, né, de ter a maquininha do cartão. Então, o Pix, ele veio para revolucionar. A gente está vivendo uma era digital muito importante no Brasil, que veio para revolucionar e ajudar esses microempreendedores individuais e essas micro e pequenas empresas que têm essa dificuldade de manter a taxa da maquininha. E, além disso, né, então o governo está utilizando o Pix também para diminuir os custos de transação de moeda, porque moeda gera um custo elevado para a economia brasileira, manter a moeda, manter carro forte. Então, você fazendo pagamento com Pix é muito mais seguro, reduz custos de transação, as empresas não necessitam pagar tanto carro forte para fazer esse tipo de transferência, manter o dinheiro em caixa. E além de facilitar a vida, né, das pessoas, né, porque o Pix é muito mais rápido e instantâneo o pagamento, então gera muito mais bens e serviços na economia. Então, a gente vai ver uma agenda aí agora para 2024 e 2025 do Pix. Ele, né, facilitar tanto parcelamento de compras. Ou seja, é o fim da era do dinheiro vivo? É o fim, estamos chegando no fim, né? Uma pesquisa realizada pelo Sebrae, né, em parceria também, realizada pelo Banco Central, mostram que antes de 2021, 80% das pessoas, né, 75% ou 80%, pagavam com dinheiro, né, em espécie. Hoje nós estamos reduzindo para 60%, enquanto o Pix, que era aí, né, no início de 2021, representava 40%, hoje já está 70%. Isso, a pesquisa não era mutuamente exclusiva, né? Ou você faz com Pix ou você faz com dinheiro, mas as pessoas podem fazer várias opções, além do cartão de crédito e débito. Bom, para a gente traduzir esse cenário, eu peço que vocês observem aqui na nossa tela. São dados, né, do Banco Central. Em 2024, o Pix bateu o recorde de volume transferido ao somar 26,46 trilhões de reais em transações. O crescimento dos valores transferidos foi de 54,6% na comparação com 2023, quando as movimentações totalizaram 17,12 trilhões de reais. Em 2022, o total foi de 10,89 trilhões e em 2021, 5,21 trilhões. Ou seja, Antônio, a gente consegue ver que há quase que dobrando os valores, né? Ou seja, a cada período, né? Isso é a maior prova de que a gente está utilizando como nunca, né, essa ferramenta. Sem dúvida, é um caminho sem volta, como a professora Jéssica bem apontou. E isso vai ao encontro de outros programas que o Banco Central tem em parceria com o governo, com a União, de implementar outras soluções similares, como a própria moeda digital e, quem sabe, no futuro, o real ser mesmo uma moeda, embora seja uma moeda fiduciária que a gente está habituado, no futuro, às vezes não tão distante, a gente já trabalhar com moedas digitais como moedas fiduciárias. É claro que isso é um tema muito polêmico,
Mas o que a gente vê é uma digitalização cada vez maior e um caminho que parece não ser reversível. Estamos indo para a digitalização. E para isso a gente precisa fazer o nosso dever de casa e entender cada vez mais essas mudanças. Você já tinha mencionado a questão do Pix parcelado, né? Queria que você falasse o que muda. São mudanças para a empresa, mudanças para a pessoa física? Sim, desde 2015, né? 2015 a gente tinha muitas agências bancárias no Brasil, né? E depois, né, justamente da crise ali financeira 2007, 2008, a gente percebeu, o mundo percebeu que a digitalização era um caminho onde as pessoas poderiam ter fácil acesso a crédito também e melhorar o desenvolvimento econômico. Então, a gente vê uma queda muito forte de agências bancárias, né? Hoje, em 2015, a gente tinha 23 mil agências bancárias, hoje a gente beira nem 17 mil agências bancárias. E, além disso, né, isso é para contextualizar a importância do Pix. O Pix hoje não é só uma ferramenta de pagamento instantâneo. O Pix hoje está sendo considerado um motor de desenvolvimento econômico no país. Por quê? Porque desde 2018 a gente tem os bancos digitais, né, que estão crescendo cada vez mais. Então, as agências físicas elas estão deixando de serem, né, aplicadas e estamos indo para o digital. E aí, o que o governo viu? Olha, tem uma possibilidade de oferecer diversos serviços através do Pix, né, para a população para, né, gerar esse motor na economia. É interessante esse ponto, que se a gente for perceber essa perspectiva macro, né, da economia, nós percebemos no Pix um fator de integração das economias informais, né? Porque os grandes bancos, eles ficavam restritos às economias formais, ou seja, outras contas, né? a empresas que estavam formalizadas, e o pequeno empresário informal, ele tinha maiores dificuldades, não só de acessar crédito, mas mesmo de acessar meios de pagamento. Ele não tinha maquininha, era um custo. Agora ele consegue, por meio de uma fintech, de um banco digital de custo zero para ele, de taxa zero de manutenção, abrir uma conta, vincular um Pix e conseguir vender sua água na rua através de um Pix. Isso. Mas com relação ao Pix parcelado, a gente consegue ter aqui que os comerciantes vão receber o valor integral, não é isso, Antônio? É isso. A previsão normativa é essa. E talvez seja uma das grandes mudanças importantes também que a gente vai acompanhar a partir do segundo semestre, né? A previsão é para setembro de 2025. Então, a partir desta data, em se confirmando a previsão, qualquer consumidor poderá, diante de um comerciante, comprar um produto qualquer e pedir um parcelamento no Pix, que vai ser realizado diretamente com a instituição financeira. O vendedor, ele não tem essa ingerência, ele vende o serviço ou o produto. Ao vender, ele recebe o preço integral, então ele vai querer vender de qualquer forma, independentemente do meio de pagamento, da forma de pagamento, se parcelado ou se integral. E se o comprador, o consumidor, optar pelo parcelamento, esse parcelamento é diretamente realizado com a instituição financeira, com os juros que cada uma vai ofertar naquele momento. Jéssica, então o Pix como garantia de crédito seria restrito às empresas, né? Isso. O Pix parcelado, né, conforme o Antônio disse, ele é destinado principalmente para as pessoas físicas, né, que naquele momento, ela pode optar por um desconto à vista. Mas lembre-se, gente, o Pix parcelado é um endividamento, né? Então, tem que lembrar o seguinte, só vale a pena pegar um Pix parcelado se o valor à vista, né, daquele produto no varejo ou em qualquer loja for compatível com o seu planejamento. Isso, se for compatível com o seu planejamento e, né, se a taxa de juros ali embutida na prestação, né, caber no bolso e estiver de acordo ali, compatível com o seu orçamento. Agora, o Pix por garantia, não. O Pix por garantia só vai ser destinado para os PJs, que são as pessoas jurídicas, empresas, tá? E o Pix parcelado, o Pix por garantia, quer dizer, o Pix por garantia é o seguinte, todas as pessoas, todas as empresas jurídicas que tiverem Pix automatizado, ou seja, Pix a receber, ele pode usar como garantia para empréstimo com uma taxa de juros bem menor e acessível em relação ao crédito convencional. Então, o Pix por garantia é para justamente diminuir a taxa de juros aí num empréstimo que uma empresa, um microempreendedor individual, uma microempresa pode pegar. Então, é uma opção aí de um juros mais acessível. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e volta já.
Estamos de volta com Câmara Rio Debate. Hoje a conversa é sobre as novas regras do PIX. Aqui comigo estão Antônio dos Reis Júnior, professor de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da pós-graduação da Escola da Magistratura do Estado do Rio. E também a Jéssica Faciroli, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da Universidade do Rio de Janeiro. Bom, no bloco anterior a gente chegou até a mencionar a questão dos golpes, né? Recentemente, a gente teve notícias com relação ao MED, né, que é o mecanismo de devolução especial de devolução. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque isso tem sido bem comum nos dias de hoje, né, Jéssica? E muito comum e pouco sabe sobre esse mecanismo de devolução. Há uma pesquisa falando que poucas pessoas sabem que existe esse mecanismo para poder pedir. Lembrando que é o seguinte, se você fez um PIX errado porque você digitou a chave do PIX errado, não tem como entrar nesse mecanismo especial de devolução. Então, fiquem atentos na hora, né, de fazer a chave PIX, confere tudo direitinho o nome. Agora, se sofreu um golpe, né, se você, né, foi ameaçado, né, e ali, né, sofreu um golpe de PIX, aí sim você pode entrar com esse mecanismo, né, especial de devolução. Ou mesmo um erro no sistema bancário, porque pode ser que o sistema bancário saiu do ar, voltou, e aí aconteceu que o seu PIX, né, não foi realizado, ou o seu PIX foi para outro. Então, você pode entrar nesse mecanismo especial de devolução. Mas qual seria a sua orientação para quem recebe o PIX, no caso, uma fraude, né? Ou seja, um determinado valor é transferido para sua conta e logo em seguida você recebe um telefonema? Isso. Antigamente, né, não existia a possibilidade de você notificar de forma rápida. Quando você fazia, né, você sofria um golpe, né, isso eu estou falando, né, eu vou até falar também para quem também recebe o PIX errado. Você tinha que fazer um boletim de ocorrência, entrar no canal de telefone e falar que você sofreu o golpe. Hoje não, hoje você automaticamente no site do app do banco ou qualquer app, né, do seu banco, ou mesmo pro chat WhatsApp, você pode falar que sofreu o golpe e imediatamente, 24 horas ali, o banco já vai definir se foi ou não um golpe para ser avaliado. Então, ele tem 80 dias úteis ali para verificar o golpe. E o que acontece? Se você recebeu o PIX errado, notifique para o seu banco. Por quê? Porque ocorre o bloqueio na sua conta. Então, sua conta pode ser suspensa, se a pessoa que recebeu o PIX errado, pode ser suspensa durante 48 horas ou até 24 horas para fazer a resolução desse problema. E detalhe, esse mecanismo de devolução está ficando cada vez mais aprimorado, porque ano que vem o Banco Central vai lançar o mecanismo 2.0, onde o que acontece? O golpista faz o PIX na conta dele, imediatamente ele transfere. Agora vai ser a devolução por camadas. Independente para onde o golpista levar o seu dinheiro, o sistema bancário vai seguir esse caminho e vai bloquear todas as camadas. Então, ano que vem vai se tornar mais ainda importante essa ferramenta. Então, jamais acatar a atitude do suposto golpista que está enviando um PIX, digamos que errado, para sua conta e exigindo que a devolução seja imediata. Não faça isso. Você tem que entrar sempre em contato com o seu banco ou com a instituição responsável e falar que você recebeu o PIX errado e assim vai ser o procedimento adequado, que é devolver para quem sofreu o golpe e não para o golpista. Tá? Posso claro, com certeza. Aproveitar? É importante que as pessoas entendam que esse mecanismo ele é de fácil utilização. Ele não precisa, você não precisa entrar em contato com o Banco Central, com a própria instituição financeira. E o mecanismo original, você tinha que, de fato, entrar em contato, ligar, e muita gente acabou não utilizando muito o serviço. Tinha um prazo, a instituição financeira tinha 7 dias para avaliar. Isso colaborava para você cair no golpe, porque acabava devolvendo esse... Isso. E aí os criminosos viram até essa oportunidade, né? Porque antigamente os golpes eram por boleto, e agora cresceu via PIX, mas agora com essa ferramenta do mecanismo de devolução. É o mecanismo de devolução agora, a grande mudança já existia o MED, agora é o MED automático, automatizado, ou seja, se faz pelo aplicativo, já um bloqueio imediato dos valores após uma verificação muito mais rápida que as instituições vão fazer por inteligência artificial, por softwares mais avançados. Se elas entenderem que há de fato um grande indício de fraude, já bloqueia o valor, se ainda estiver lá. Se não tiver, vai o que a professora Jéssica já havia falado, a partir do ano que vem, vai por camadas. Tem um sistema também de bloqueio
por teimosinha, ou seja, naquela mesma conta, cada dinheiro que entrar, você vai bloqueando até chegar ao valor total. Isso. E, ou seja, aumentando aí os mecanismos de recuperação. Agora, Antônio, como é que a gente consegue saber se a nossa chave do Pix vai ser excluída, ou seja, se ela será afetada? Bem, a gente tem, com relação a... São coisas distintas que podem acontecer, né? Primeiro, se a gente tem uma chave do Pix, por exemplo, por e-mail, ela é uma chave do Pix agora com as mudanças recentes, que não é permitido você transferi-la. Então, ela vai estar sempre vinculada a você. É um fator de segurança. Ou seja, a partir de agora, você tem uma certeza de que é impossível que outra pessoa utilize a sua chave de e-mail, Pix de e-mail, em nome de outra pessoa. Agora, de fato, com o CNPJ, chave de CNPJ, chave de celular, em que ainda há uma grande mobilidade, as pessoas trocam de número, as pessoas trocam de celular, pessoas que antes tinham um número, agora terão o seu número, que você antes utilizou, assim como o CNPJ de empresa, você pode alterar os sócios, né? Pode trocar de titularidade. Nesse caso, ainda é possível, né, haver essas alterações. O que é importante ficar atento sempre é com relação à regularidade dos cadastros, né? Se a chave Pix é sua, o cadastro está regular, está garantido que a chave Pix será sua e não será bloqueada. E quem deve impostos terá sua chave excluída? Isso tem a ver com aquilo que eu tentei abordar no bloco anterior, que é de extrema importância. Uma das mudanças atuais, que já está em vigor desde abril de 25, é a conferência do nome da empresa com aquela que consta nos cadastros da Receita. Isso vale para o CNPJ, isso vale para o CPF. E a verificação da regularidade do cadastro da Receita Federal para que o Pix funcione. Muita gente confundiu isso com débitos fiscais. Né? Ou seja, quer dizer que a partir de agora, se eu estou devendo IPTU, se eu estou devendo IPVA ou qualquer imposto da União, eu estou falando aqui 3 impostos, municipal, estadual e algum imposto da União, por exemplo, o imposto de renda. Se eu estou devendo imposto, significa dizer que eu não vou mais poder usar o Pix ou meu Pix vai ser bloqueado? Não, né? Não, de forma alguma. A resolução, a normativa do Banco Central em nenhum momento permite que isso seja feito. Bom, a gente chega, infelizmente, ao final do nosso programa, mas eu queria que vocês reforçassem alguma ideia, um conceito, uma estratégia para quem ainda tem muitas dúvidas, né? Qual seria o melhor alerta que você daria a uma pessoa que está ainda passando por esse aprimoramento com relação ao Pix, que é um tema muito novo ainda, né, Jéssica? Então, é igual, né, a gente estava comentando, né, aqui com o Antônio. Lembre-se, gente, o Pix veio para ajudar a sociedade, né? E junto, né, com o Pix, a gente tem que trazer novas seguranças. Então, todo esse cancelamento que a Receita Federal está fazendo é justamente para nos proteger, cidadão, né, de qualquer interferência ou golpe. Então, o que eu dou de sugestão, né, assim, se você é microempreendedor individual, formalize. Tá? Porque através do Pix você vai conseguir pegar empréstimos para poder melhorar, né, o seu negócio. E as pessoas hoje, né, tendo o Pix parcelado agora a partir do segundo semestre de 2025, utiliza essa ferramenta para comprar algo, né? E se você, né, compare com o cartão de crédito. Então, assim, o Pix ele veio para justamente ajudar a vida dos brasileiros, tanto como pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Lembre-se, qualquer cancelamento de Pix ou vai vir uma notificação da Receita Federal, não acredite em golpe. Se alguém ligar e falar, olha, o seu Pix foi cancelado, não acredite, só acredite em meios oficiais da Receita Federal, tá? Então, assim, sempre, né, evite, né, cair em golpes, né? Isso, sempre vá no seu app da instituição financeira, verifique se tem alguma mensagem, que pode chegar uma mensagem por ali. Então, sempre se assegure disso, que o Pix só está aí para poder ajudar a população. Antônio, sua mensagem final. Bem, a professora Jéssica resumiu boa parte da minha mensagem. Ela tem a ver com segurança, não só a segurança que você tem de ter consigo mesmo, né? Ou seja, ficar alerta a toda e qualquer informação, tanto com relação ao seu CPF, Pix, golpes em geral. Tudo que for, que em algum momento requeira que você pague alguma coisa a alguém, você tem que desconfiar sempre. Né? Isso é mesmo. E buscar sempre os canais oficiais para confirmar aquela informação que está chegando. Então, se é alguma coisa relacionada a banco, antes de tudo, entrar em contato com o gerente para saber se aquilo faz sentido.
Tem a ver com o seu CPF foi notificado que ele está irregular. Você vai entrar em contato com a Receita Federal. Está irregular mesmo? Ligue para a Receita Federal, Liga, procure. confere antes de tomar qualquer atitude imprudente. Isso tem a ver com a nossa segurança pessoal. E tem a segurança informacional também. Ou seja, toda vez que você receber qualquer notícia de que o Pix mudou, de que agora não vai ser mais assim, vai ser de outra forma, é muito importante conferir nos canais oficiais de informação, nos sites que você confia, antes de qualquer print de WhatsApp, né? Para que a gente consiga se desvincular das notícias falsas. E lembrar que a digitalização, né? Estamos aí para ajudar, né? Então, a gente tende a ter um futuro aí excelente, né? Perfeito, gente. Muito obrigado, então, por todas essas informações. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação no canal 10.3 da TV Aberta e também no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e encontre todas as informações. Até o próximo programa. Tchau.